Peço perdão pela rapidez, a velocidade. Eu estou a tentar condensar 3 horas de estudo em 1h30. E vamos chegar aonde for possível e depois disso fica para outra vez. Nós já aprendemos 2 grandes responsabilidades que os pais pastores têm. É na educação dos filhos. Agora não tenho mais o clique. Ok, muito bom. Em primeiro lugar, discipulado. Todos? Discipulado. E depois disso, a disciplina. Tim. Por que tudo isso se torna necessário? Porque a nossa família está na mira de Satanás. Vimos um pouco disso em outubro de 2021, na exposição de Gênesis 3. Mal havia Deus criado o casal à sua própria imagem para espelhar e espalhar a sua glória. A lua de mel termina em Gênesis 2:25 e Satanás aparece e sussurra no ouvido da mulher, afastando-a do seu marido, que havia sido instruído por Deus sobre como governar o jardim. Ela toma a frente, ele vai atrás dela, ele não a protege, não a pastoreia, o veneno do pecado injetado nas veias da raça humana, e hoje nós vemos o que vemos. Satanás odeia a família. Seus mísseis, seus dardos, direcionam-se para os nossos filhos. Ele odeia o reflexo da glória, da imagem de Deus a 2 em 1, refletindo 3 em 1, a família divina. Ele odeia qualquer vestígio, lembrança, sombra do amor de Jesus, o noivo, para com a noiva, igreja. Ele tenta apagar essa figura. Ele não quer, longe disso, mais almas criadas para adorar o Criador. Ele quer arrebanhá-las para si próprio. Interessante os efeitos disso ao redor do mundo. Ano passado estivemos na Polônia. Em toda a Polônia você tem esse outdoor. O meu polonês é um pouco fraco, mas eu vou tentar traduzir para vós outros. Que diz, onde estão as crianças? A família polonesa não tem mais. Eu sei que a família portuguesa é a mesma coisa. O mundo todo, a diminuição do número de filhos. Nos anos 50, as famílias tinham 5 filhos. Nos anos 80, 3 filhos. Hoje eles têm 1 1/4 de filho. Não sei como ter 1/4 de um filho, mas eles têm 1/4, 1 1/4. Estão em campanha até de subsidiar quem tem mais filhos, porque não tem como sustentar os reformados. Na Espanha, também no ano passado, ficamos a perceber políticas, campanhas, a fazer a cabeça dos pais. Quem ama não educa. Educação é do Estado. Nós queremos o cérebro e a alma dos seus filhos. É proibido fazer qualquer tipo de instrução domiciliar, homeschool ou outro tipo, porque o Estado quer isso. Claro que quer. Porque o Estado é dominado pelo inimigo e leva os filhos para o inferno. Falando de disciplina nos Estados Unidos, um grande outdoor que diz assim: Our religion doesn't believe in hitting children, patrocinado pelo templo satânico. Nossa religião não crê em bater em criança. Como nós fôssemos espancadores de criança. Claro que Satanás está interessado nisso, porque um dos momentos que mais crianças, miúdos, filhos, abraçam Jesus como Salvador é na hora da disciplina, quando vem seu coração e correm para Jesus. No Brasil, influenciadoras, vocês devem conhecer várias delas. De 26, 28 anos de idade, com uma criança de 18 meses em casa. Estão a fazer a cabeça de milhões de jovens mães, contrariando princípios da palavra de Deus,
falando o que Deus ama, o que Deus odeia, falando para não fazer o que Deus fala para fazer, e tudo isso porque a psicologia moderna fez descobertas que nem Deus sabia. Cuidado, escolhe muito bem as vozes que ouvirão. A palavra designa mulheres mais velhas, piedosas, experientes, mulheres tipo Tito II, para ensinarem, porque você vê o fruto do seu trabalho, você não vê o fruto de uma influenciadora que tem uma criança de 18 meses, que não consegue nem tirar a fralda dessa criança até 8 anos. A criança que dorme com ela e o marido quando ainda tem, até os 40 anos de idade. Cuidado. Além disso, cumpre-se a palavra de 2 Timóteo que diz isso. Nos últimos tempos, uma descrição entre estes se encontram os falsos mestres, os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejos, mídia social, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque essas teorias variam, mudam de ano em ano. Não é por esse caminho. Só mais um exemplo, uma ilustração do estado em que nós estamos. Eu não tenho estatísticas da Europa, de Portugal. Eu sei que muitos de vocês vêm de vários países ao redor do mundo. Deve ser igual. Hoje, o fenômeno em que filhos são substituídos por bichos de estimação. Hoje chegou ao ponto que há 4 vezes mais pets do que filhos de 0 a 12 anos. E boa porcentagem desses, em pesquisas, consideram o cachorro e o gato como seu filho. Meus irmãos, algo está muito errado na perspectiva do mundo sobre isso. Por isso nós queremos voltar e ver o que é que Deus diz. O que a palavra de Deus fala? Vimos que nosso negócio na transmissão da fé para a próxima geração não é polir frutos podres. Nós estamos a trabalhar o coração dos nossos filhos, através do discipulado da instrução, através da disciplina, intervenção, ensina a criança no único caminho em que tem que andar. E mesmo quando for velha, não vai se desviar dela. Vamos voltar a conversar um pouco mais e de forma muito prática sobre esse tal de discipulado instrução. O perigo bíblico que o livro de Deuteronômio trata. O texto que foi lido faz parte de uma série de textos de renovação da aliança numa nova geração. 20 anos se passaram, o povo do Êxodo, uma geração inteira foi extinta, com exceção de Josué e Calebe, os fiéis e perseverantes. Agora Moisés, antes de partir, faz uma renovação da aliança, um documento chamado Tratado de Suzerano, entre Deus e seu povo, com uma estipulação, uma garantia da transmissão para uma nova geração. Por que isso, pastor Davi? Porque nós somos propensos a esquecer. A amnésia espiritual aflige o povo de Deus. É por isso que Jesus falou, fazer isto, o quê? Em memória de mim. Amnésia qualquer já é uma tragédia em que uma parte da sua vida apagada como se nunca tivesse acontecido. Alzheimer é uma tragédia por isso também. Amnésia espiritual, Alzheimer espiritual. É quando uma geração não tem mais memória da palavra de Deus e do poder de Deus.
Deuteronômio trata disso em vários textos, falando para os filhos não esquecerem, para os pais transmitirem para os filhos através de vacinas. Eu sei que essa é uma palavra politicamente incorreta também em muitos lugares, mas essa vacina não tem problema nenhum. Inclusive, não é uma única dose, não é uma dose de reforço, não é 3, 4. Eu ouvi recentemente alguém que tomou 8 doses de vacina. Já é muito. Essa vacina é diária, é constante, para evitar-se amnésia espiritual. Nós precisamos constantemente tratar os nossos filhos com a palavra de Deus. O texto já foi lido. Notem a partir do versículo 4, esse Shema Israel, o Ouve Israel, que é fundamento de toda a fé judaica, mas é a base de todo o resto da Bíblia quando trata da transmissão da nossa fé aos filhos. Pressupõe Deuteronômio 6, no fundo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não admite concorrente, esse é o primeiro mandamento. Mas notem como tudo isso começa em meu coração e em teu coração. Amarás, esse Deus é único, com todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Como é que nós manifestamos nosso amor por Deus? Jesus falou a mesma coisa. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. É pela palavra. Então ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, papai, no teu coração, mamãe, tu as inculcarás. É difícil imaginar uma palavra mais forte do que essa palavra, shanan, que descreve o afiar de uma flecha. Notem que não é o filho afiado, são as palavras do Senhor afiadas de forma apropriada para a idade do filho, o estado do filho, a necessidade do filho. Nos primeiros anos, linha sobre linha, preceito sobre preceito, lendo o mesmo livro de criança infantil, histórias com grandes retratos, desenhos, poucas palavras, ao ponto que o filho memoriza tudo. Você está inculcando. Quando o filho começa a conhecer a história de cor e salteado, com 2 anos já faz isso, eu começava a mudar os detalhes. Porque o filho é esperto demais. Então Davi foi pegar as pedras e conseguiu 6 pedras lá do... Não, pai, foram 5 pedras. Ah, tá certo, eu esqueci. E quando Davi pegou e colocou na funda, ele lançou, e acertou Zaqueu, e ele caiu. Papai, não foi Zaqueu, foi Golias. Ah, tá certo, filho, eu esqueci. E nós vamos aprofundando, não somente fatos, mas contando as histórias da palavra, afiando uma flecha, inculcando. Como nós vamos fazer isso? Delas falarás assentado em tua casa, refeições familiares. Acabamos de assistir um programa de Netflix, vamos avaliar, vamos conversar, filhos, sobre a cosmovisão do que nós acabamos de ver. O que Deus diz sobre isso? Andando pelo caminho, indo para a escola, caminhando para o parque, vendo formigas. Filho, vem cá. Provérbios fala sobre isso. Olha, filho, está vendo aquela casa inacabada? Tem uma árvore crescendo no meio. Provérbios fala sobre isso. Ah, filho, está vendo aquele homem caído na sarjeta? Provérbios fala sobre isso. Filha, vê aquela mulher lá na esquina. Ela está vendendo o corpo dela. Provérbios fala sobre isso. Ao deitar-te, momento em que cada criança protela, não quer dormir, quer copo de água, quer copo azul, quer copo laranja,
precisa ir para a casa de banho. Aproveite esses momentos para sentar na cama e contar histórias. Até ou mamãe ou a criança pega no sono. Ao levantar-te, momentos oportunos, o início do dia, aquela última palavra antes de ir para a escola, para o treino, para a aula de teclado. Simbolicamente, as atarás como sinal na tua mão, frontal entre os teus olhos, nos umbrais de tua casa. Podemos esmiuçar esse texto em 3 áreas. Primeiro, o ensino, tudo isso é discipulado, instrução, parte dos pais, não consulta os filhos. Momentos que nós marcamos formais, a minha esposa vai explicar dentro de pouco, regulares, não é terno e gravata, bibliona debaixo do braço, e a harpa, cantor cristão, o inário do culto cristão debaixo do braço. Desliga o seu tablet, desliga o videogame, coloque os seus legos de lado, nós teremos nosso culto doméstico. Mata toda a criança. Está doido. Não é esse formal, mas constante, regular, diário, se possível. Mas o texto trata de ensino informal. Essa ênfase, note, só pelo espaço, entregue para essa ideia, o dia todo dia, aproveitando os momentos a conversar, a discutir, a inculcar. Ensino simbólico. Como nós podemos deixar símbolos memoriais na vida dos nossos filhos? Nós vamos trabalhar cada uma dessas áreas. Não sei se vamos avançar muito mais que isso, mas eu queria que a minha esposa compartilhasse um pouco, algumas sugestões para o que alguns chamam de culto doméstico, mas talvez desmitologizar essa ideia que eu acabei de pintar aqui. Bom, em primeiro lugar, comece cedo. Muitas vezes pensamos, é bebê, não entende nada, eu vou esperar ter 2, 3, 4 anos, aí entende, nós então começaremos esse hábito. Não, nasceu a criança, já comece um tempo de contar história, de orar, cantar uma música. No mínimo, você está criando um hábito para você, e o seu filho não vai lembrar de uma época em que não houve o culto doméstico. Agora, seja apropriado, conforme a idade do seu filho. A criança pequena, só aqueles livros curtos, com poucas palavras por página, que você vai virar rapidinho. A criança cresce, você tem uma história mais envolvida. Logo, você consegue ler diretamente da Bíblia, Provérbios, conversar sobre aquilo. Mas seja apropriado, conforme a idade da criança. E seja breve. Não tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus. É melhor parar enquanto eles estão pedindo mais do que parar porque eles não aguentam mais. Equilíbrio ensino informal e formal. O formal que a gente diz é esse tempo preparado, separado, diário, se for possível, em que a família toda se ajunta para louvar a Deus, para estudar a palavra dele. O informal são as centenas de oportunidades que nós aproveitamos para ensinar princípios bíblicos, igual Davi acabou de falar. A formiga, uma briga entre 2 irmãos, algo que aconteceu na escola, uma coisa que vocês viram no supermercado, que passou na televisão. São muitas oportunidades durante o dia para aproveitar e ensinar princípios da palavra de Deus. Use provérbios. Seus filhos chegam na idade pré-adolescente, na adolescência, leia 2, 3 versículos e converse sobre aquilo, porque é extremamente prático. Seja criativo, faça aquilo que funciona na sua família, na sua realidade, mas leve a sério e faça realmente um culto doméstico. O pastor mencionou, e alguns de vocês acompanham, o nosso programa de YouTube, Palavra e Família, mais de 200 programas, e tem um playlist só sobre culto doméstico, acho que 5 programas, entre os mais assistidos. Talvez seria interessante, se você quer saber mais, desmitologizar essa ideia de um cultão, como se fosse algo formal, assim por diante. Mas depois o texto fala
do ensino informal. E nisso nós temos outras ideias, maneiras criativas de engajar, envolver o dia todo e todo dia as crianças. Delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-te. O texto sugere para nós que essa paixão dos pais, nós falamos sobre aquilo que nos anima, que nos cativa. E nós estamos a falar sobre Deus e o que Ele tem feito na nossa vida e os princípios que podem totalmente transformar a vida dos nossos filhos. Queria que compartilhasse comigo algumas dessas ideias. Uma coisa simples é um quadro de oração. Nós temos na nossa cozinha, na copa, um quadro onde na parte de cima temos fotos de missionários que nós sustentamos, nós apoiamos. Embaixo nós temos foto das pessoas que nos mantêm. Como missionários, nós temos as pessoas que são mantenedoras nossas. E temos as fotos dessas pessoas. E na outra parede nós temos fotos de cada um dos nossos netos. Então, de manhã, no pequeno almoço, nós oramos por um missionário, uma pessoa que nos apoia e um dos nossos netos. É uma forma simples de apoiar, de orar durante o dia. Passeio na natureza. Isso é muito fácil de fazer. Você vai andar num parque, ou você está de férias e a família toda saiu para caminhar. Ou dá para fazer no carro, em qualquer lugar. Mas cada pessoa da família tem que preencher a frase: meu Deus é tão grande que... E é um momento de adoração, de louvor, de abrir a mente, de pensar. Por exemplo, meu Deus é tão grande que Ele sabe onde estão agora todas as gotas de chuva que caiu no dilúvio de Noé. A gente nem imagina. Você quer dar uma ou não? Deus sabe da planta, de onde veio cada fio de fibra desse treco. Não é nem papel. Não é nem papel. O que é? E cada átomo de cada molécula que compõe isso, Deus mantém os núcleos no lugar certo. Acaba sendo um tempo de louvor, de abrir a mente, abrir os horizontes. Mais um. Culto de consagração também é entre tantas outras ideias. Quando nós adquirimos algo novo como família, no nosso caso, lembro uma vez quando conseguimos uma carrinha que nós chamamos no Brasil, muitos sabem, Kombi. Nosso carro familiar era uma Kombi por 19 anos. Era o único carro que cabia todo mundo. E eu lembro um culto em que, esse foi o nosso culto doméstico. Nossa família era grande o suficiente para dar volta 2 vezes da Kombi. Não, uma vez só. E nós consagramos, cada um orando por um aspecto, pelos pneus, para não furar e ter um acidente. Alguém orava pelo pé pesado do papai, para não quebrar as leis e muito mais. Rodízio de cânticos. Isso nós fazíamos muitas vezes no carro à noite, quando já era tarde, não iríamos fazer um culto doméstico chegando em casa. Mas alguém puxava uma música. Aí, quando terminava a música, pegava uma das palavras principais no final da música e precisava tentar achar uma próxima música que começasse com aquela palavra. E o desafio era ver quantas músicas nós conseguimos cantar sem quebrar essa corrente. Outra é fazer uma noite de música em casa, cada um com seu instrumento musical. 2 tampas de panela, colher de pau, inventa. Mas uma noite cantada. É um culto doméstico em que todo mundo participa e que é muito gostoso. Outra brincadeira que gostávamos muito, uma que é bem conhecida, de 20 perguntas. Uma pessoa pensa em alguém da Bíblia e todo mundo faz pergunta, mas as perguntas têm que ser do tipo que a resposta é sim ou não. Então, é do Novo Testamento? É homem? Foi profeta? Até chegar no ponto de descobrir quem é e ver se consegue antes de chegar nos 20 perguntas. Mas tem uma variação que a gente gosta mais. Você está pensando em alguém? Posso? Okay. Então vai. Estou pensando em alguém, um personagem bíblico, cujo nome começa com J.
Ele marchou em volta de Jericó? Não foi Josué. Ele morreu na cruz? Não foi Jesus. Ele foi o pai terreno de Jesus? Não foi José. Ele ganhou do seu pai uma capa de muitas cores? Não foi outro José. Ele foi o profeta chorão? Não foi Jeremias. Nós vamos até onde nisso? Então, Não foi Jonas. ele sofreu muito. Foi Jó. Então vai afiando seu conhecimento bíblico. Lembra que não é só fatos, nós queremos chegar no coração, mas temos que conhecer a palavra também. Só mais uma amostra para pôr água na boca. Pessoas perguntavam, mas pastor Davi, isso vale como culto doméstico? Tenha dó, isso vale, sim vale, porque lá quando São Pedro te cumprimenta nas portas eternas, ele vai perguntar, não vai perguntar, não é isso, a questão é o espírito de Deuteronômio 6. Esse último é bem, vixe. Convidados de honra, todos nós queremos heróis. Especialmente os nossos filhos. E o mundo quer oferecer muitos heróis para os nossos filhos. E nós queríamos que os nossos filhos tivessem heróis, mas que eram dignos de serem heróis. Então, o que nós fazíamos? Nós convidávamos para jantar em casa missionários, pastores, pessoas com um caráter digno. E eles vinham e fazíamos 1000 perguntas para essas pessoas. Os nossos filhos já eram craques em fazer perguntas daquelas difíceis que muitas vezes eles olhavam e falavam, eu nunca contei isso para ninguém. Mas era assim. Mas ouvíamos de como eles conheceram a Cristo, qual foi o chamado, momentos em que Deus os protegeu de perigos, muitas coisas. Tirávamos uma foto, anotávamos tudo e fizemos um caderno dos nossos heróis. É uma outra maneira de conhecer outras pessoas e os feitos de Deus. O texto de Deuteronômio 6, que eu não falei para ninguém, mas foi o texto escolhido para a leitura hoje, inclui ensino simbólico, vacina contra a amnésia espiritual. Nós já aprendemos como lembrar a palavra de Deus. Mas e o poder de Deus? O que faremos para que os nossos filhos entendam que não é só Deus dos antigos, mas nosso Deus? Há várias maneiras, mas esse texto trata de símbolos, lembranças concretas. Os judeus interpretavam literalmente, mas infelizmente perderam muitas vezes o espírito com seus filactérios e mezuzas, caixinhas de couro, que continham o que não existia de forma popular, cópias das Escrituras, para lembrar a palavra de Deus naquilo que faziam, do que viam, para onde iam. Como nós podemos fazer isso? Tem uma outra maneira bíblica que é muito apropriada também, que são o que nós chamamos de memoriais. A palavra de Deus inclui vários memoriais. Um memorial é algo tangível, visível, talvez palpável, que chama à memória grandes eventos do passado. Quase toda cidade no mundo tem estátua do fundador, museus e assim por diante. A Bíblia tem as pedras do Rio Jordão. Quando o povo de Israel passou de pé enxuto para entrar e conquistar a terra prometida, e as 12 tribos pegavam pedras e empilhavam nas margens para que os filhos perguntassem, papai, o que significam essas pedras? Por que essas pedras estão aqui? Ah, filho, deixa eu falar o que Deus fez. Eu vi isso, filho. A Arca da Aliança.
até hoje o arco-íris. Não é tangível, só o pote de ouro no outro lado, que eu nunca achei, que sempre vai mais além, mas é uma lembrança da palavra de Deus e do poder de Deus. A ceia do Senhor. Porque nós somos sujeitos à amnésia espiritual. Fazer isto em memória de mim. Algo concreto, objetivo, tangível, palpável. Anos atrás aprendemos algo que nos encantou. Temos pelo menos 2 programas de YouTube que tratam disso, que fizemos com nossos netos. Porque hoje os netos chegam e em nossa sala de estar encontra-se essa caixa de miniaturas. Lembranças de momentos na nossa história e na história da vida dos nossos filhos que representam grandes livramentos, a provisão de Deus. Dentro dessa caixa tem uma árvore que representa quando o primogênito subiu, que era macaco. Só que em algum momento um galho quebrou, ele foi quebrando galhos e caiu de costas no chão, ao lado de uma pilha de pedras, que hoje ele seria paraplégico. Queremos lembrar o livramento de Deus em tudo isso. Temos um carro que representa aquele momento que estávamos com todos nós, atravessando a rua, simplesmente a passear, quando de repente vem um carro rápido, vira a esquina, e eu falo, gente, venha para cá. E o nosso filho Daniel entendeu, vá para lá. E ele entra na frente do carro, e nós fizemos assim. Até hoje não sabemos como aquele carro não acertou nosso filho. Não queremos esquecer disso. Temos uma calça camuflada ao lado de uma cobra. São 2 histórias, mas de fato a calça camuflada foi quando o nosso filho foi picado por cascavel e não morreu. Mas também tem uma abelha que é predileta. Essa aqui, porque você puxa a corda e faz isso. Então, pelo menos um dos netos gosta de sempre pegar e brincar, mas também perguntar, vó, conta a história da abelha. Aconteceu muitos anos atrás, os nossos 2 filhos menores tinham 9 e 6 anos e juntaram com 2 primos com 9 e 6 anos e queriam fazer uma aventura. Então, se prepararam com tudo que é muito necessário para uma aventura. Corda, binóculo, facão, tudo. E saíram, subiram o morro atrás da nossa casa, que tem um mato que ficava mais alto do que eles, subiram até em cima e começaram a atravessar. E olharam para baixo e viram uma árvore. Falaram, vamos ver essa árvore. Talvez seria um ótimo lugar para fazer uma cabana. Então, desceram no meio do mato, um atrás do outro. Só que o menor nosso, o Steven, ele sentiu algo picar ali. Ai! E o Daniel, nosso filho, virou para trás para ver o que aconteceu. Tinha uma colmeia de abelhas no chão que não dava para ver. E eu acho que o Steven esbarrou, mas o Daniel pisou em cheio. E saiu uma nuvem de abelhas que começou a picar as 4 crianças. Picava, picava, picava. Eles desceram correndo naquele morro, perderam sapato, binóculo, corda, tudo ficou para trás. E eles correram, até chegar na rua lá embaixo. Eu estava em casa sozinha, porque era época de carnaval, o Davi estava fora pregando. E na frente de casa tinha uma festa onde tinha muita gritaria, muita coisa. E então eu ouvi os gritos. Mas eu pensei, é do vizinho. Só que daí eu ouvi em inglês. Mom! Opa, são meus. Aí eu saí, eu vi os 4 com a nuvem de abelhas picando. Peguei os 4, arranquei a roupa deles, pus para dentro de casa. Era uma época antes do telemóvel, não tínhamos telefone. Eu estava em casa sozinha, mas Deus proveu. E dentro de meia hora, 1 hora, chegaram 2 médicos, 3 enfermeiras, administraram um antialérgico. Eles sofreram, eles passaram mal.
Uma semana depois, quando terminou o remédio, ainda saiu feridas e tudo neles, porque eles foram picadas pelo menos 50 vezes cada um na cabeça. O Daniel mais de 70 vezes. Mas eles sobreviveram. Não tinha nenhum que era alérgico. Se tivesse, o que teria acontecido? E por onde eles desceram, tinha tanta pedra, tanta coisa, que meu irmão foi depois catar as coisas que ficaram para trás. Falou, foi um milagre que eles não torceram o tornozelo, não quebraram um osso. E nós queremos lembrar a proteção de Deus. E agora um dos nossos filhos, ele tem apiário. Ele lida com isso. O outro irmão não entende isso, mas... Pode ficar. Cada um daqueles objetos é uma memória para nós. Entenda que nós não acordamos às 6 horas da manhã, juntamos todos os filhos, queimamos velas diante, depois... Não é isso. É uma forma de simbolicamente nos lembrar. Tem outras maneiras. Hoje, Instagram, Facebook, álbuns de fotografias, vídeos, tudo mais pode comemorar essas coisas. Aniversários especiais. Tem muitas maneiras. É uma, mas parece muito parecida com os memoriais bíblicos. Quando nossos filhos se casam, uma das tradições familiares que são muito importantes para mantermos as nossas raízes e repassarmos a fé, nós damos para eles a sua própria caixa por prateleira de alguns objetos da sua história, para dar início à tradição de falar do poder de Deus e da palavra de Deus. Você tem suas histórias. Poderia fazer uma lista, pode ser um culto doméstico em si, de contar essas histórias, anotar e cada um começar a pensar como nós podemos simbolizar isso e colocar numa prateleira dentro de uma caixa assim. Mas é muito importante reconhecermos que às vezes Deus escolhe não libertar. Não curar. E mesmo nesses momentos dificílimos da vida, nós precisamos lembrar as lições que Deus nos ensinou. Parou de funcionar aqui. Isto. Essa foto é da nossa netinha Radassa. A história é longa e eu vou tentar encurtar, mas a nossa filha que adotamos quando tinha já 10 anos, cresceu, casou, teve um filho com várias deficiências e depois teve a Radassa, que nasceu cardiopata, tiveram que fazer uma traqueostomia, era dependente de oxigênio, alimentada por sonda, ficou 7 meses no hospital, 4 desses na UTI. No meio disso tudo, o marido da nossa filha abandonou a família. Então, a nossa filha teria o cuidado dos dois. E era impossível, ela não tinha como cuidar da Radassa, porque era muito, muito complicado os cuidados dela. Em 24 horas, tinha apenas 2 períodos de 2 horas em que não precisava fazer algo. O resto do tempo era um cuidado após o outro. Então, o combinado foi que nós ficaríamos com a Radassa e a nossa filha ficaria com o filho dela. E foram 2 anos de cuidados. A nossa filha caçula, que era tia da Radassa, voltou dos Estados Unidos, onde já trabalhava, para nos ajudar com os cuidados da Radassa. E foram 2 anos de muita luta, de muito investimento, e finalmente ela chegou no ponto de poder fazer a cirurgia que iria salvar a vida dela. Ela tinha que chegar nos 10 quilos, ela estava com 10,5 quilos. E, ao mesmo tempo, o nosso filho, que é pastor nos Estados Unidos, tinha entrado com a papelada de fazer uma adoção internacional, onde a Radassa iria para lá ser filha deles e iria ter o atendimento médico que ela precisava. Estava indo tudo muito bem, mas dava para ver que a Radassa já estava cansando mais, já estava ficando mais roxinha, estava na hora de fazer cirurgia. E numa última consulta com o cardiologista dela, numa cidade maior, de Campinas, perto da gente, a médica falou, ela está pronta, mas precisa fazer mais um exame, e pela saúde pública vai demorar uns 6 meses para sair esse exame.
Eu falei para ela, doutora, a Radassa não tem mais 6 meses. Ela não aguenta 6 meses. Falou, paciência, tem que ser assim. E nós corremos atrás para ver se tinha alguma forma de fazer no particular esse exame. Só que passaram uns dias e a Radassa estava pior. Então, levei para a cardiologista da nossa cidade. Ela olhou para ela e falou, eu estou mandando com urgência para internar nesse hospital. Lá em Campinas, essa cirurgia tem que sair, independente deste exame ou não. Então, nós fomos e internamos. A Radassa ficou na UTI, eu fiquei 24 horas com ela, trocamos, nossa filha ficou. Nós íamos no dia seguinte para trocar de novo e, logo antes de sair, a nossa filha Keila ligou, falou, mãe, o coraçãozinho... Bom, antes de manhã ela falou, a cirurgia sai hoje. Hoje à tarde é a cirurgia dela. Então, nós vibramos com isso tudo. Mas logo antes de sair para estarmos no hospital, a Keila nos liga, falou, mãe, o coração da Radassa parou. Mas os médicos fizeram massagem e voltou. Aí fomos caminhando e ela ligou de novo. Falou, parou de novo. Demorou um pouco mais, mas voltou. Aí chegamos no hospital e parou. E trabalharam por 1 hora nela e foi. Foi como se a bola tivesse batido na trave. A cirurgia era aquela tarde, naquela tarde. Ela faleceu horas antes de ter a chance de uma vida mais ou menos normal. E nós não entendemos, nós ficamos a questionar, estava tudo andando tão bem, estava tudo indo assim conforme nós achávamos que iria acontecer, mas Deus tinha outro plano. Deus queria a cura completa da Radassa. E naquele próximo domingo, na igreja, nós não queríamos nem chegar perto do berçário, porque no domingo anterior a Radassa estava no berçário e ela amava o berçário. E nesse domingo já não estava mais. Mas a equipe do berçário nos chamou e falou, olha, nós queremos que vocês venham aqui, porque vocês nos ensinaram a importância de memoriais. E a Radassa impactou tantas pessoas na nossa igreja e em muitos lugares. E eles não queriam esquecer. Então, nos deram a pulseirinha da Radassa que ela usava no berçário e o cartãozinho que mostrava o número dela, caso precisasse chamar. E eles aposentaram, eles fecharam o cubo onde ficava a bolsinha dela, as coisinhas dela, e ninguém mais usa isso daí, porque eles não querem esquecer do impacto que essa menina teve. E mesmo no meio de todo esse questionamento, de toda essa dor, nós sentimos como se Deus estivesse nos carregando na palma da sua mão. Ele falou, vocês não entendem, mas eu estou aqui. Eu continuo sendo bom, eu continuo sendo fiel. Eu não esqueci de vocês. Um texto bíblico que fala exatamente o que trabalhamos nesses 2 momentos. Salmo 145 diz assim, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. As 2 grandes responsabilidades dos pais é discipular e disciplinar. Infelizmente, o nosso tempo foi tudo em cima do primeiro das 2, e quem sabe outra vez nós podemos trabalhar mais. Mas a ideia para ficar com todos nós é muito simples. Os pais que amam a Deus de todo o coração têm que transmitir sua fé a outra geração. De forma formal, regular. Informal, divertido. Mas também de forma simbólica, para que a palavra de Deus e o poder de Deus seja repassado para a próxima geração e que a amnésia espiritual não caracterize os nossos filhos. Que Deus assim faça entre vós.